A semana está acabando e recebemos uma série de dados econômicos positivos que podem abrir caminho para cortes de juros ainda mais significativos no futuro. Com a inflação desacelerando, o mercado de trabalho mostrando sinais de equilíbrio e outros indicadores reforçando uma recuperação econômica e consistente, os bancos centrais podem ter mais flexibilidade para reduzir os juros. Mas na prática, o que isso significa? Bom, para o mercado cripto, essas notícias são excelentes. E por isso, nesse vídeo, vamos explorar como esses dados recentes podem influenciar os cortes de juros futuros e por que essa perspectiva pode ser extremamente bullish para as criptomoedas. No início da semana, tivemos a divulgação dos dados de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que estavam em patamares preocupantes, indicando que poderíamos sim ter uma recessão. Mas os dados vieram melhores do que o esperado pelo mercado e eles caíram bastante. Ou seja, nos Estados Unidos tem menos pessoas entrando com pedidos de auxílio-desemprego. Isso significa que tem menos pessoas desempregadas. Só lembrando do porquê esses dados são importantes, na última reunião do Fed, o Jerome Powell, ele falou que os dois dados mais importantes que iriam definir o rumo da economia americana eram dados sobre o mercado de trabalho e dados sobre a inflação, sendo que hoje os dados sobre o mercado de trabalho são mais importantes. E essa semana nós tivemos a divulgação dos dois. Então esse primeiro dado já foi muito positivo, mostrando que o mercado de trabalho está indo bem. E com isso as criptos já se animaram no início da semana. Tivemos o Bitcoin superando os 64 mil no início da semana e várias altcoins entraram em um rally de alta. Então tem muitas moedas aqui menores que o Bitcoin já subindo bem, porque o mercado cripto no geral gostou dos dados econômicos. E hoje, sexta-feira, saiu o segundo dado mais importante sobre a inflação. Então, nesse mesmo dia, sobre o desemprego, saiu o PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, que mantém um crescimento estável. Esse é um dado que não é tão importante assim. O que é mais importante é esse daqui. Núcleo de inflação do consumo, PCE, nos Estados Unidos desacelera para 0,1% em agosto. Ou seja, a inflação no território americano caiu ainda mais. Lembra que eles estavam vivendo esse problema de alta inflação e estava difícil controlar ela mesmo com alta nos juros. Porque lembra daquele conceito básico de economia, né? Quando a inflação está muito alta e descontrolada, o Banco Central tem a ferramenta de subir os juros para tentar controlar essa inflação. E quando a inflação está caindo, eles podem cortar esses juros, porque aí vai estimular novamente a economia. E assim, hoje na sexta, mais um dado positivo para o mercado. A inflação ela veio abaixo do esperado. Então é natural ver as criptos reagindo de forma positiva hoje. O Bitcoin, que tinha superado os 64 mil, agora acaba de chegar nos 66 mil. E existem algumas ordens de liquidação importantes nessa região que eu vou até mostrar para vocês agora no curtíssimo prazo. Mas antes, vale a pena dar uma olhada nisso daqui. No dia 7 de novembro, teremos a próxima reunião do Fed, que vai definir quanto será cortado de juros. O mercado antes especulava até que não teria cortes nessa reunião, ou que seria um corte de apenas 0,25. Mas com esses dados positivos, e a maioria que aumentou bastante depois da divulgação dos dados, já espera um corte de 0,5%. Então, o primeiro corte desse ano foi de 0,5%, que foi já acima do esperado pelo mercado, e a gente pode ter novamente outro corte de 0,5%. Isso daqui é extremamente positivo com os dados e do jeito que a economia está hoje, tá? Mas lembrando que ainda falta mais de um mês para chegar a essa reunião do 7 de novembro, e muita coisa pode acontecer. Por isso que o mercado ainda segue dividido em corte de 0,25 e corte de 0,5. Mas de qualquer forma, depois dessa semana, o mercado ficou muito mais otimista. Os dados foram muito bons. No curtíssimo prazo, o Bitcoin ele tem algumas regiões importantes no seu preço, com base nos apostadores de alta e apostadores de baixa. As pessoas sempre perguntam, quando eu falo desse tipo de coisa, o que são esses apostadores. Basicamente, são pessoas que estão pegando dinheiro emprestado de corretoras, instituições e se alavancando para apostar contra a queda do Bitcoin. Esses são os apostadores de baixa, ou pessoas que estão pegando dinheiro emprestado e se alavancando apostando na alta do Bitcoin. E esses são os apostadores de alta. Eles vão ganhar dinheiro se o Bitcoin subir, já do outro lado eles só ganham dinheiro se o Bitcoin cair. E hoje, se nós olharmos do lado esquerdo aqui, isso representa a quantidade de dinheiro, ou seja, o volume que tem em apostadores de alta. Então repare que tem mais pessoas apostando na alta do Bitcoin do que na baixa, que está aqui do lado direito. Eu sei que é um pouco contraintuitivo, porque um gráfico é vermelho, outro gráfico é verde, mas do lado direito são pessoas apostando na baixa do Bitcoin e aqui do lado esquerdo e temos mais ou menos 3 bilhões de dólares nessa região de preços. E aqui chega em 2,5 bilhões de dólares lá nos 72 mil dólares. Ou seja, hoje o Bitcoin se encontra nessa região e caso ele se valorize mais, muitas pessoas que estão shortando vão ser liquidadas. Ou seja, aquelas pessoas que estão apostando na baixa, elas serão obrigadas a vender a posição delas e isso vai fazer automaticamente o preço do Bitcoin subir ainda mais rápido, à medida que essas ordens forem liquidadas. E o ponto principal aqui é, se o Bitcoin ele chegar nessa faixa dos 66 mil dólares, ele facilmente vai pular lá para os 68.300, porque quando chega nesse preço aqui, vai desencadear um efeito
efeito cascata, porque vai liquidar esse, até ele se estabilizar aqui, ó. Depois só teremos mais liquidações nessa região dos 70 mil dólares, aí rapidamente chegamos em 72 mil. Mas aqui ainda vai levar um pouco mais de tempo para o Bitcoin chegar lá. Mas os 68 mil são cada vez mais plausíveis para nós. Já para o lado da queda, para desencadear um efeito cascata de mais quedas no Bitcoin, o preço teria que cair para pelo menos 64 mil dólares, para depois entrar no efeito cascata, que vai se estabilizar ali nos 61.927. Se a queda continuar, ocorrer mais eventos de queda, aí sim nós podemos chegar no máximo em 58.699. Então, essas são faixas de preço para quem pensa em comprar na queda futura, pode pensar em colocar ordens aqui e aqui também. Já se você não se posicionou o suficiente em cripto, fica cada vez mais evidente que se você ficar esperando, você vai ver o mercado subir cada vez mais, porque hoje a tendência é de alta. Já se você está bem posicionado em Bitcoin, você pode apenas esperar ou seguir comprando de acordo com o DCA semanalmente, porque a tendência é de que outubro, novembro e dezembro nós tenhamos um grande rally de alta. Além de tudo isso que eu falei, existe um grande motivo para estar otimista com as criptos, que é o gráfico do dólar. Então, se nós pegarmos o DXY versus o preço do Bitcoin, reparem no seguinte: nessa parte de cima temos o Bitcoin, então aqui é o gráfico do preço do Bitcoin, e na parte de baixo temos o gráfico do índice do dólar do DXY. Esse gráfico basicamente pega uma cesta de moedas de vários países diferentes e compara ela com o dólar. Então, se o gráfico está se valorizando, quer dizer que o dólar está ganhando valor frente a outras moedas do mundo. Se o gráfico está caindo, quer dizer que o dólar está perdendo valor frente às outras moedas do mundo. E reparem que é muito nítido isso. Quando o mercado cripto está numa bull run, nessa fase aqui, o dólar está num bear market, então casa exatamente o mesmo período. Bear market do dólar é bull run do Bitcoin. Quando o dólar ele volta para o mercado de alta, por exemplo, nessa região, o Bitcoin ele entra num grande mercado de baixa, no bear market. Quando o dólar entrou numa fase lateral e de consolidação, o Bitcoin ele teve uma pequena fase de consolidação, mas depois ele já engatou uma grande alta. Depois, quando tivemos o crash lá em 2019, reparem que o dólar ele teve uma grande queda, depois ele se valorizou bastante, depois ele caiu bastante. No Bitcoin a mesma coisa aconteceu, só que de maneira inversa. O Bitcoin ele caiu bastante e depois ele subiu bastante. Depois entramos numa fase lateral de consolidação do dólar, o Bitcoin entrou nessa fase também. Depois o dólar começou a cair lá de 2020 para 2021 e aí entramos na grande bull run do Bitcoin de 2021. E agora, pegando o dado recente aqui do dólar, nós estamos vendo esse movimento. O dólar está enfraquecendo, perdendo sua força e está caindo cada vez mais. Ele está nessa região super forte dos 100 pontos aqui no DXY e se ele perder essa região, nós veremos uma grande bull run no Bitcoin. Foi exatamente isso que aconteceu na última bull run aqui nessa região. Ó. Quando ele perdeu os 100 pontos, ele caiu bastante. Aqui tivemos uma das maiores altas da história no Bitcoin e também nas altcoins. Então, se ele perder essa região e ele está querendo perder, aí sim nós veremos uma grande alta no mercado cripto. Então, esse é um gráfico muito importante de acompanhar. Mas vamos fechar o raciocínio, porque esses dados são importantes para a alta do Bitcoin. Olha só, o Fed falou, né, que os dados mais importantes para cortar juros são esses daqui, ó. Os dados de mercado de trabalho, eles precisam vir melhores e os dados sobre a inflação também precisam ser melhores, ou seja, temos que ver a inflação caindo e os dados de seguro-desemprego caindo também. Então, esses dois vieram positivos dessa vez. Isso fortalece o corte nos juros. Então, o Fed ele tem mais espaço para cortar juros, porque se a inflação continuasse alta, ele não poderia cortar tanto assim os juros. Já por outro lado, com esses dados que vieram agora, ele ainda pode ter espaço para cortar juros. Quando se corta os juros, existe um efeito cascata, porque as pessoas começam a usar os seus dólares para investir em ativos de risco e começam a tirar dólares de renda fixa, por exemplo, que se beneficiam quando os juros estão altos e são prejudicadas quando os juros caem. Então as pessoas tiram dinheiro desses investimentos e colocam em ativos de risco. E por isso nós vemos o dólar desvalorizando também. E quando o dólar desvaloriza, isso aumenta o poder de compra das pessoas no mundo inteiro frente ao Bitcoin. Quando o Bitcoin tem uma grande valorização, uma hora ou outra o dinheiro que está lá é realizado o lucro e aí ele migra para as altcoins e aí sim nós vemos as altcoins se valorizando bastante. Então esse é o ciclo que queremos ver daqui para frente. E só para você entender, quando nós temos cortes na taxa de juros, geralmente isso leva a fluxo excessivo de dólar americano para a economia. Isso reduz o poder de compra do dólar e fortalece ainda mais o Bitcoin como sendo uma reserva de valor. Olha, neste ciclo, muitos investidores institucionais, ou seja, empresas, já estão provando essa tese do Bitcoin. E por isso eu fico animado com tudo que está acontecendo, porque hora ou outra nós veremos grandes altas. Você só precisa estar preparado. E acredite em mim, apesar dessa alta que vimos no Bitcoin, ele ainda está subvalorizado de acordo com esse grande indicador. Porque tem um indicador que já mostrou 3 vezes seguidas, desde 2015, o início de uma grande alta e quando o Bitcoin estava
estava subvalorizado. Quando chegamos nesses patamares, logo em seguida tivemos grandes altas no mercado. Esse é o indicador criado por essa casa de análise que usa o S&P 500 e também o DXY, a cotação do dólar. E quando chegamos nesse patamar aqui de 200%, isso costuma indicar que nós estamos muito próximos de uma grande explosão no mercado. E nós estamos exatamente nessa região, porque isso aconteceu aqui e aconteceu aqui no passado novamente, antes da grande alta do Bitcoin e das altcoins que tivemos no último ciclo. Então, de acordo com esse modelo, ele mostra que o Bitcoin está cerca de 50% abaixo do que ele realmente deveria valer. Ou seja, a partir do preço atual, existe uma enorme chance de nos próximos 6 meses o Bitcoin se valorizar 100% do que ele vale hoje. Então, se ele está custando 66 mil dólares, em 6 meses ele pode facilmente estar custando mais de 130 mil dólares, de acordo com esse indicador. Então, hoje o valor justo para um Bitcoin deveria ser 132 mil dólares, enquanto o Bitcoin está aqui, ó, lá embaixo. Abaixo dessa linha significa que ele está super desvalorizado e indica que ele ainda está numa fase de compra. Então isso daqui é muito interessante para quem ainda não se posicionou o suficiente no mercado. Tem mais uma questão que está acontecendo aqui. Geralmente, quando o S&P 500 está superando seus topos históricos, o Bitcoin ele vem logo atrás subindo também. Então também vale a pena olhar as coisas que influenciam o S&P 500. E uma delas é o preço do barril do petróleo. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 5 vezes a disparada desse sinal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o que ele mostra, né? Aqui em azul temos o preço do barril do petróleo e em laranja temos o valor do S&P 500. Sempre que o barril do petróleo iniciou uma reversão de queda, logo em seguida o S&P 500 teve um grande rally de alta. Então isso aconteceu em setembro de 2022 com um rally de alta do S&P 500, quando o barril do petróleo começou a cair bastante. Depois ele se estabilizou, teve uma queda e depois ele fez o fundo aqui do mercado de novo, quando o barril do petróleo inverteu aqui, ó, ele estava novamente se valorizando e ele inverteu para queda. Aí sim o S&P 500 disparou novamente. Isso aconteceu aqui também, aqui nessa região e aqui novamente. E estamos vendo o barril do petróleo cair de novo. Das últimas 5 vezes que aconteceu esse movimento, indicou o fundo do mercado. Então, por mais que hoje o S&P 500 esteja no seu topo, nas suas máximas históricas, esse indicador mostra que ele ainda está no seu fundo. E na verdade, ele está começando a fazer uma reversão para subir ainda mais. E depois que o S&P 500 sobe bastante, o Bitcoin também tende a subir bastante no mesmo período. Então, duplas, eu não sei vocês, mas eu estou mega otimista para esse final de ano, outubro, novembro e dezembro. Provavelmente teremos ótimos meses para estar exposto ao mercado cripto que vai entregar altas enormes. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você acha que a gente ainda pode ter recessão algum dia? Você acha que a recessão ainda é iminente ou é hora de se expor o máximo possível em cripto? Vou falar que eu já estou comprando há algum tempo. Teve até lives que eu falei, ó, começou a hora de comprar as altcoins. Teve um período de mercado que eu falei, ó, não compra, espera um pouco porque a gente pode cair ainda mais. Fizemos o fundo, aí eu comecei a falar, não, acredito que chegou a hora de comprar altcoins. Nesse momento eu também já estava comprando as altcoins. Então, duplas, é isso que eu estou fazendo agora, eu estou sendo transparente com vocês. Ainda tem aquelas ordens lá para serem liquidadas até os 58.700, pode ser que o Bitcoin ainda caia para essa região, mas lembre-se, está cada vez mais difícil do Bitcoin corrigir muito. Então não fique esperando por grandes quedas. E aí, dupla, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique no botão de hypar, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Vai que eles aprendem alguma coisa de nova e de útil também e quem sabe, fazendo dinheiro nesse ciclo, eles parem de te encher o saco. Aqui ao lado eu deixo o vídeo onde eu mostro as top 42 criptomoedas que superaram o Bitcoin. Então eu recomendo que você assista esse vídeo antes de sair comprando qualquer altcoin no mercado. Agora eu te espero no próximo vídeo se o mercado cripto não acabar antes. Um grande abraço.